por causa dos problemas que houveram. Gente, bom dia. Nossa aula começa agora, no dia 26 de março, na disciplina física, e o assunto que a gente vai trabalhar é assunto do terceiro ano, chamado eletrostática. É o primeiro assunto a se estudar, certo? E eu estava aqui olhando as turmas de vocês, inclusive eu vou tentar mostrar como está a situação em relação às postagens. Deixa eu ver. Estão vendo aí? A minha tela está sendo, como é que chama? Compartilhada. Clique nele para dar uma olhada. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo, beleza. O que eu vou fazer? Vou entrar aqui nas minhas partes. Google Sala de Aula. Onde vocês, segundo ano. Atividade. Olhem só. Se vocês olharem, eu tenho 57 alunos. Só 42 postaram. Então, aqui, ó. Tudo aqui foi entregue, ó. Adson, Albert, Alex, Alicia, Vitória, Deixa eu subir agora. Temos Bruno, Diego, Emily, Felipe, Lucas, até Vitória Lima da hora. Wesley, Tainá não era para estar aqui. Inclusive, erradamente ela está aqui. Tainá Gomes de Oliveira, ela é primeiro e segundo. Professor, anda aí para mim, Raiane Grazielli, para ver se minha atividade eu postei. Raiane Mendes de Souza, Raiane Grazielli, postou sim. E Ludmila? E eu, professor? Professor, olha aí, Ludmila, por favor. Olha aqui. Ludmila, não. Ludmila não entregou. Tem até hoje, viu? E eu, professor Sandy, por favor. Sandy entregou sim. Certo? Entendi. Se você jogar aí, você vê os nomes. Diga. Eu posso ligar a câmera para o senhor ver que eu fiz e te entregar, porque eu fiz. Sim, amor. É só você ir lá e postar. Não tem problema de você. Eu sei que você fez. Agora, quando eu terminar minha aula, você vai entrar no seu Google Sala de Aula, porque você já tem acesso a ele, entendeu? E Eu só sei. postar, entendeu? Tá Não tem bom. problema não. Agora, olha só. O quê? Giovana Bispo, por favor. Deixa eu até abrir minha tela aqui. Giovana Bispo. Sim. Giovana Bispo entregue. Giovana Bispo tá entregue aqui. O que eu estou falando é que tem 15 alunos que ainda não entregaram. Então, por favor, inclusive esse vídeo está sendo gravado, eu vou colocar lá e já vai saber quem são, né? Os alunos aqui, ó. Bruno, Diego, Emily, Felipe, Lucas, Ludmila, Luiz, Davi, Marlon, Matheus, Melissa, Nayara, Paulo, Wesley, Vitória. Desse aqui, pode ter ser que tenha gente que não é para estar aqui na turma e é para estar lá no primeiro e segundo ano. São alunos que... E sem falar que ainda tem um caso aí de Ana Carolina, que era para estar aqui, mas está com esse problema de... Mas aí, Ana Carolina, você guarda a sua atividade que depois a gente pega, viu? Você não fica prejudicada não, viu? Porque aí não é um problema seu, aí foi um problema do sistema. Aí eu vou aqui ó, em Adson,
Adson aqui, ó, Adson Pedro Mascarenha postou, a nota já foi dada aqui, certo? Eu posso dar um feedback e posso abrir. Certo? Tá aqui, ó, a anotação dele, tirada a foto, já enviado. Então, gente, é uma coisa simples de se Professor, fazer. Diga. tem como o senhor ver se Luiz Davi entregou? Porque a mãe falou que se ele não entregou, a mãe vai puxar a orelha dele, por favor. Não, eu acabei de passar o nome dele aqui. O Luiz Davi Souza Santos? Como é o nome? Luiz Davi Souza Santos, é ele? Isso. Ele não postou, não. Pronto, muito obrigada. Minha mãe vai puxar a orelha dele. Obrigada. Pronto. Professor, Oi. uma dúvida. A atividade do senhor eu postei, só que eu postei ela em formato de documento, entendeu? Fiz no caderno também, só que para Também. ficar melhor a visualização, eu fiz em formato de documento, entendeu? tá O senhor falando aceita aí? assim também? Vitória Vitória? Beatriz, isso. Ô, Vitória, aqui. Deixa eu abrir o seu, ó. Eu fiz em formato de documento, meu Deus. Não tem problema não. Certo? Beleza. Você digitou tudo no computador direitinho, né? O problema Eu fiz que eu que eu não não vou- tava é o problema é o copy e cola. Não, professor, pesquisei mesmo. Eu fiz até no Não, caderno. Se eu precisar, isso. depois mandar. Não tem problema ser assim, não. É porque quando o próprio meu sistema, se eu pego aqui, ó, e eu abro aqui o seu no sistema, não sei se vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? E aí eu chego, coloco lá no aplicativo que eu tenho no PC, e aí vê que foi uma cópia exata, inclusive dos erros, entendeu? Aí acaba os próprios sistemas dizendo que é plágio. Aí eu evito quando a pessoa... mas aqui, se você digitar, não tem problema nenhum, viu? Pode ficar tranquilo. Os outros também, que quiser fazer dessa forma, pode fazer. Tá bom? Uma porque também fazer esses cálculos aqui, ó. Ou esse é ruim, é difícil colocar no computador. Pô, é chato mesmo, eu tive que pegar uns negócios, tipo, umas setinhas para poder indicar. Nossa, Isso. chatice. Não é complicado mesmo. Eu mesmo, eu tive que adquirir um tablet para poder fazer isso. Essa minha apresentação é feita pelo tablet. E aí vai dar um trabalho imenso, porque aqui eu tenho que usar isso aqui. Aí, o Bruno Santos quer entrar agora. Na semana que próxima aula, se você não tiver no seu domínio do Enova, não adianta pedir para entrar que não vai entrar, eu já estou avisando. Só vai participar do Google Meet quem tem o e-mail institucional. Por quê? Para evitar que pessoas fora do sistema entrem para poder bagunçar a nossa aula. Agora, não tem problema nenhum, porque eu vou gravar e assistir depois. Sim, Nayara, pode postar. Quando terminar a aula, você pode postar. Hoje até hoje, então você tem o dia todo para postar, viu? O importante é que poste. Agora vocês viram que eu dei praticamente 15 dias, né? O primeiro dia de aula eu já botei lá e avisando, não tem problema não. Hoje a data está no prazo ainda. Eu costumo, assim, quando tem uma atividade, eu posto logo. Na faculdade mesmo, ontem o professor cobrou a terceira lista. Eu fiquei assustado. Gente, será que eu fiz isso aí? Ontem foi o último dia. Aí eu, na dúvida, que eu sou muito Caxias no negócio de estudo, fui abrir. Um mês que ele pediu isso. E aí, tipo, tem um mês eu já tinha esquecido dessa atividade. E aí, a data que ele colocou lá, que foi em fevereiro, no início de fevereiro, ele mandou de manhã, de noite eu já tinha postado. Passei o dia todo fazendo, é muito difícil, e acabei postando lá. Entendeu, gente? Então, é essa a responsabilidade que eu quero que vocês tenham. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente fala em atividade, olha a lista. Eu estava olhando a lista. A minha lista. Imagine, quando vocês reclamam, professor, é muito trabalho, isso aqui é uma questão. Ó. Vocês estão vendo? Sim. É uma questão só. Olha aí, 8. Uma partícula de massa M se move com o momento angular L em um
força central fixa, aqui é a força dele, né? K sobre R2 sobre lambda R3, onde KY constante positiva. Mostra que a órbita é dada, a órbita da partícula, R sobre a constante sobre 1 mais epsilon cosseno de beta teta. Encontre a constante beta em função do parâmetro dado. Olha só, olha onde começa, tá vendo? Tudo isso aqui. Aí, vocês vão reclamar de quê? Me diga. Entendeu? Então, o que está ruim para você pode piorar. Então, é essa situação que a gente estuda para poder se aperfeiçoar e poder ter um conhecimento melhor para vocês, entendeu, gente? Então, um professor, ele deve sempre procurar o conhecimento, ele sempre tem que procurar estudar para poder passar o melhor para vocês. Então, a gente, quando passa aqui, passa um assunto de ensino médio, né? Ali já é para curso superior. Então, vamos ao nosso conteúdo. Vou dar um apanhado rápido. Obrigado, Eliane. Mas aí eu acho que vocês... É um pouco mais do que ITA, viu, Ana Eduardo? Porque ali é física avançada, mecânica clássica. E aí no ITA, ele deve dar no curso de engenharia, e olhe lá. Mas para você entrar, você nem precisa aprender isso aí. Para vocês entrarem no ITA, você precisa só estudar. Mate a pau no ensino médio que vocês entram em qualquer faculdade dessa. Lá é que vocês vão aprender esse assunto. Então, olha só, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um apanhado rápido sobre o assunto, o início do assunto, que é chamado eletrostática. O que significa eletrostática? O termo está... Tudo que você falar em estática é tudo que está parado, que está se movendo, mas, ao mesmo tempo, tem forças, certo? Que estão interagindo ali, mesmo ele estando parado. Vou dar um exemplo. Quando você fala um corpo boiando. Por que o corpo está boiando? Eu adoro fazer isso. Quando eu estou estressado, vou para a Praia de São Tomé, certo? E você sabe que todo gordo boia, né? Todo gordo boia. Aí tá lá, relaxando. Se eu fosse seco, acho que eu não boiava. Aí tá lá de boa. Mas brincadeira. Qualquer um pode boiar. Só basta aumentar sua área na superfície. E também é assunto de física. O que me leva a ficar ali parado, estático, naquele momento? Acredite, são várias forças agindo no meu corpo para que ali fique. Então, mesmo sendo estático, parado, existem forças atuando. E esse é o termo de estática. Nesse caso de um corpo boiando na água, é uma parte da física que era para vocês terem tido no primeiro ano, que é chamado de hidrostática, que a gente fala de empuxo, o que acontece quando a pessoa mergulha, sente uma dor no ouvido quando mergulha muito fundo, que é a questão da pressão. Tudo isso é dado em hidrostática. E temos a eletrostática. O que é eletrostática? É quando partículas ou corpos eletrizados, eles conseguem interagir entre si por forças eletrostáticas. E isso é o começo do nosso assunto sobre eletricidade, certo? E a eletrostática, o que é ela? É uma área da física que se destina ao estudo das cargas elétricas em repouso, olha o termo já dizendo, viu, gente? Repouso, e dos fenômenos relacionados a ela. O que são cargas elétricas? A carga elétrica é uma propriedade intrínseca própria, que é só dele, das partículas fundamentais da matéria, quer dizer, toda a matéria, como prótons e elétrons, assim como a massa, corpos eletricamente neutros apresentam a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. A unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidade é o Coulomb. O que eu quero dizer isso a vocês, gente, é que todo o sistema do nosso corpo, ele trabalha de forma estável. A quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Quando isso entra em desequilíbrio, do tipo, quando você diminui a quantidade de elétrons, significa que naquele sistema, naquele átomo,
a quantidade de prótons é maior. E qual é a carga do próton? É positivo. Então, logo aquele sistema, ela se torna positiva. Quando você aumenta a quantidade de elétrons em detrimento a prótons, e elétrons ela tem uma carga negativa, logo todo aquele sistema se torna negativo. E isso é interessante, é importante, porque quando vocês têm duas partículas, uma que está com esse desequilíbrio positivo e o outro está com outro desequilíbrio negativo, eles tendem a se atraírem. Positivo e negativo, cargas diferentes, eles se atraem. E aí, quando esse mesmo sistema entra em desequilíbrio, está positivo, entra em desequilíbrio e está positivo, as cargas são iguais, eles se repelem. Significa o quê? As mesmas cargas em partículas diferentes se repelem. Negativo, negativo, se repelem. Mas quando eles têm as cargas diferentes, um é positivo e negativo, eles se atraem. É a mesma coisa, quando eu falo assim, sistemas que se completam, mas ele tem carga diferente. Há muito tempo atrás, quando eu iniciei a dar essa aula, eu colocava, digamos, positivo, meninas, negativo, meninos. E aí se atrai. Por causa desse sistema, essa discussão de gênero, essas coisas, parei com isso. Nunca tive problema, mas a gente evita comparar gêneros com isso, como carga positiva e negativa, porque dizem que agora existe um meio termo, outros gêneros que podem ser excluídos. São coisas que estão na moda, e para evitar problema, eu prefiro não entrar nesse método, porque também nem fede nem cheira nas nossas aulas. Então, é assim, quando você tem uma carga positiva e outra negativa, são cargas diferentes, eles se atraem. Se eles têm a mesma carga, sendo ele positivo ou sendo negativa, eles se repetem, ok? Isso é o fundamental, vocês não podem esquecer. Isso, Gleice, o primeiro assunto é a questão da temperatura, porque ele é segundo ano. Mas aí que foi que aconteceu? A gente vai dar uns apanhados no segundo ano, mas é importante que vocês se aperfeiçoem no terceiro. Então, eu vou fazer sempre uma mesclagem. A temperatura, vocês vão fez atividades, compreendeu, e a gente vai entrar em eletrostática e física. Uma coisa ajudando a outra, certo? Não vou, digamos, atropelar conteúdo, porque se eu ficar no terceiro, o assunto do segundo ano, que vocês já começaram a dar comigo, pode ser perdido, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? Vai avançar no terceiro e dando uma apanhada no segundo. Avançar no terceiro, dando uma apanhada no segundo. E, por sinal, aquele assunto vocês já deram no ano passado comigo. E a gente vai continuar. De boa? Nada que possa atrapalhar. Então, pelo Sistema Internacional de Unidades, é o Coulomb. E o que é o Coulomb? O Coulomb é que cada partícula, ele libera essa carga. E essa carga ela pode ser positiva ou negativa. Então, se eu tenho um átomo, certo? Um átomo, e aí circula os elétrons, e aqui os prótons, se eu tenho 20 elétrons, automaticamente eu tenho que ter 20 prótons, certo? E eu sei que elétron dele é negativo e o próton é positivo. Isso é convenção. Não significa porque o motivo de ser negativo. Não, isso aí ele só fez uma convenção para poder facilitar, certo? Então, quando você perde elétrons, em vez de 20, você vai ficar com menos 19. Mas a quantidade de prótons, ele é estável. É muito, mas muito difícil para tirar prótons. Um átomo, para você arrancar prótons, precisa de uma gama de energia imensa. Para vocês verem, um núcleo para ser partido, a gente chama esse processo de radiação. É o processo de fusão nuclear ou fissão nuclear, quando o núcleo ele se rompe ou se une. Isso libera uma quantidade de energia imensa. Na natureza, isso é raro acontecer. Em poucas partículas acontece isso, como no urânio, no césio, no polônio. São substâncias radioativas que isso eles vão liberando.
mas libera muito pouco, é chamado de partículas alfa, certo? Então, gente, na natureza em si, na sua maioria, no meu corpo, no seu corpo, na mesa, na cadeira, no plástico, no vidro, os núcleos, eles são estáveis, eles não liberam os prótons, eles não partem os prótons. No máximo que acontece, esses elétrons saem, porque o elétron ele tem uma massa tão ínfima, mas tão ínfima, que ele sai do nada, entendeu? E esse sair do nada, eles deixam a carga de forma instável. No caso desse exemplo aqui, o menos 19, mas o próton continua. Mais 20 prótons. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o áudio, se quiser. Então, repare vocês que esse sistema aqui, ele vai ficar totalmente positivo. Certo? Enquanto esse de cá, ele é estável. Por que estável? A quantidade de elétrons é a mesma quantidade, certo? De prótons. Nesse caso, a quantidade de elétrons é menor do que o de prótons. E aí, se você for fazer o balanço das cargas, dentro daquela partícula, da partícula que eu falo, a maioria é positiva. Então, se a maioria de partículas que estão ali é positiva, então aquele sistema é positivo. Mesma coisa vai acontecer ao contrário. Digamos, se o sistema ele ganhou mais um elétron, aí em vez de ficar menos 19, ficou menos 21, e o prótons, como eu disse a você, ele não mudou. Ó, elétrons e prótons. O que vai acontecer? Esse sistema ele vai ficar negativo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aí? Hein? Não, né? Então, bora. É rápido aqui que eu vou explicar, porque a gente tem um tempo. Acho que, se eu não me engano, vocês têm aula agora às 9 horas, né? Alguém pode me dizer qual é a aula que vocês têm? É de filosofia. Carlos GR, não é isso? Não é não? Isso. Pronto. Então, do jeito que eu quero, peço que eles respeitem o meu horário, aí eu preciso respeitar deles também. Certo? Se preocupe não, que a gente vê isso aí depois com mais calma. Eu, inclusive, até procuro entrar um pouco mais cedo para a gente pegar esse assunto. E aí, rápido, para a gente ver isso aqui, a primeira fórmula que a gente precisa entender é essa daqui, ó. É a carga total de um sistema, de um local que tem a quantidade de elétrons. Então, já se descobriu que um elétron, na sua carga, ele possui isso aqui, que é a carga fundamental, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 côlombos. N é o número de elétrons em falta ou em excesso. E o Qzão é o modo de carga elétrica C, que é também quantidade em côlombos. Aí você me diz, como é que é feito esse cálculo? Um exemplo claro, só que depois a gente vai entrar nesse assunto. Deixa eu fechar aqui, para poder, rápido, depois a gente retorna a ele, certo? Então, bora dar um exemplo. Se no sistema, eu tenho 20 elétrons soltos, a mais, digamos, a mais naquele sistema. Então, é 20 elétrons a mais, então ele vai estar negativo. E eu tenho essa carga aqui total, que é essa fórmula. Carga total é igual à quantidade de elétrons, certo? Vezes a sua carga elementar. Se eu tenho 20 partículas com 20 elétrons, logo ele vai estar 20 partículas multiplicado por cada carga elementar dele. Entendeu? Então, ali, a gente tem que fazer o cálculo em cima disso. Então, eu tenho uma carga total
é igual a 20 vezes esse E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Simples. Essa carga total, você multiplica esse por esse, certo? Quando vem para você, ó, 1,6 vezes 20. 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 1 vírgula dá 32. Eu sempre procuro ver vocês, eu evito usar a calculadora e até usar as coisas rápido. Por quê? Porque vocês precisam trabalhar nisso em forma desses rascunhos. Então, dá 32 vezes 10 elevado a menos 19 cônomo. Então, a carga total daquela partícula é isso aí, a primeira fórmula rápida, certo? Vou encerrar agora, que deu 9 e 6. Já se foram 2 aulas, já foi?